Olá, criador, olá, criadora, sejam bem-vindos a mais um Criação Positiva, o espaço da televisão brasileira onde a gente recebe aquelas pessoas que a gente admira e que nos inspiram. E no programa de hoje, nós vamos ter a visita de uma pessoa muito especial. Uma pessoa que dedicou a sua vida em prol do agronegócio brasileiro, que transformou a agricultura e está transformando ainda mais o nosso país. Ele que foi engenheiro agrônomo, deputado federal participante da Assembleia Legislativa Constituinte, defendendo o direito de propriedade, foi secretário do governo do estado de Minas Gerais, foi ministro da Agricultura e agora, nada mais, nada menos, que está sendo o primeiro brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz por ter transformado o Cerrado brasileiro. Eu tenho a honra de convidar nesse momento aquele mineiro de Bambuí, Dr. Alisson Paulinelli. Dr. Alisson, é uma honra muito grande ter o senhor aqui. Muito obrigado, Paulo. É uma honra para mim também. Eu aproveito para cumprimentar todos os criadores, especialmente todas as criadoras que estão nos ajudando tanto agora. Dr. Alisson, o senhor tem uma história marcada pelas transformações que o senhor fez no nosso agronegócio, principalmente em prol da mudança do nosso cerrado brasileiro, quando o senhor começou a trabalhar na implantação das várias chefias, das várias criações da Embrapa no Brasil. Então a tecnologia sempre foi uma constante na vida do senhor. Mas antes da gente conversar sobre isso, conta pra gente um pouquinho da história do senhor lá atrás. O menino Alisson Paulinelli, antes de ir para a faculdade, antes de se tornar um engenheiro agrônomo, o que o senhor sonhava? Qual que era a visão que o senhor tinha desde as idades mais tenras? Olha, eu nasci em Bambuí, minha mãe era professora, meu pai um engenheiro agrônomo. E eu o acompanhava em todas as oportunidades e vi o esforço que ele fazia para catequizar, para desenvolver, para criar um ambiente de mudança na agricultura, que naquela região, quando eu tinha essa idade, era uma agricultura de enxada, era uma agricultura de carro de boi, era uma agricultura, de fato, muito atrasada, plantando a semente do ano anterior e assim sucessivamente. Eu notava no esforço dele uma determinada esperança do produtor que surgisse alguma coisa. E a minha vocação veio, provavelmente, desse relacionamento. Quando eu fui decidir estudar agronomia, eu perguntei ao meu pai, olha, eu vou querer estudar agronomia e preciso de uma orientação sua. Ele vibrou demais, ele ficou emocionado, me passou todos os papéis, os alfarrábios dele, e eu disse a ele que queria ser um agrônomo. Ele é muito experiente, é um homem muito vivido, e ele falou, mas você não está sendo influenciado por mim? Você tem essa vocação mesmo? Eu falei, olha, pai, eu acho que eu tenho. Ele falou, então vamos ver. A minha propriedade que está alugada com o seu tio, a partir de janeiro vai estar sob o seu comando. Eu não quero que você vá estudar agronomia sem saber amarrar uma vaca, prender um bezerro, tirar o leite, cuidar do bezerro, tirar cuidar do umbigo do bezerro. Eu não quero que você aprenda a bater um pasto, a fazer uma cerca, a preparar um sal. E eu tive que fazer tudo isso. E para mim foi muito bom, porque eu comecei a viver o outro lado mais cedo. E comecei a ver as dificuldades que o homem tinha. Fui estudar agronomia em Lavras. Me dei muito bem no curso científico e passei muito bem no vestibular. Entrei na escola em 1955. E em 1959 eu estava me formando. Essa é a realidade da minha vida até se tornar um engenheiro agrônomo. Maravilha, doutor Alisson.
E conta um pouquinho para a gente, quando o senhor foi colocado nesse desafio de mostrar que o senhor precisava entender na prática, para depois buscar e aliar a teoria, quando o senhor foi para a propriedade, o senhor começou a trabalhar, o que incomodou o senhor em termos de propriedade e fez com que o senhor conseguisse pensar numa nova forma de produzir? Olha, a propriedade que eu recebi do meu pai era muito interessante. Elas tinham as várzeas muito férteis pela natureza, que de vez em quando inundavam, e tinham a parte grande era cerrado. Mais de 80% dela era cerrado. E eu comecei a ver que o cerrado não era brincadeira, e era um negócio muito complicado. Era uma área que você não podia contar com ela. Na região lá, eles botavam fogo no cerrado. E eu ficava implicado com aquilo. É natural que eu, exprimido por todos os lados pelo fogo, acabava queimando o meu também. E eu não gostava daquilo. E comecei a pensar, e a gente precisava de estudar para ver se o cerrado era competitivo. Foi aí que eu comecei a me interessar por esse bioma brasileiro que domina 25% do território nacional. Foi o primeiro lance, vamos chamar assim, enquanto eu estava lá. Eu queria jogar calcário no terreno e o meu tio, muito experiente, foi avisar meu pai, olha, o Alisson vai te quebrar. Está inventando jogar calcário lá. Ele tinha uma certa razão. O calcário naquela época, além de ser muito difícil, não era o mesmo calcário que nós usamos hoje, o SPANT. Ele era uma sobra de uma indústria de cálcio que estava a 50 quilômetros da minha fazenda e mandava o calcário para as indústrias e depois foi muito ativado pela presença da Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, eu procurei usar aquele pó que voava, mas não conseguia pegar só o pó. E pegava também muito detrito do calcário. E não ia dar certo. O meu tio tinha razão. Além do custo, não valia nada lá, mas o custo de frete era muito grande. E não tinha uma máquina para distribuir. Eu ia ter que distribuir aquilo na carroça e na enxada, na pá. E eu falei, não vai dar certo, eu não. Mais tarde eu passei a entender isso melhor. Conta pra gente, doutor Alisson, qual que foi o encontro que o senhor teve com a nossa hoje querida Embrapa e o protagonismo que isso teve com a tecnologia e a mudança do nosso cerrado brasileiro? O encontro da Embrapa foi muito interessante. O doutor Rodolfo Pacheco havia me ajudado muito na federalização e principalmente na etapa da burocracia para transformar uma unidade privada em unidade federal. E, com isso, eu fiquei conhecendo ele muito. E ele tinha uma admiração por mim, tanto assim que o que eu precisava lá da Presidência da República, ele era o chefe do Gabinete Civil, no outro dia estava pronto. E, por isso, eu apreciei bastante o trabalho que eu precisava de fazer na legalização da federalização. E nós nos tornamos amigos. Ele, quando foi eleito governador, quis ir visitar minha obra lá, que ele tinha ajudado tanto. E ele ficou encantado com o que eu estava fazendo. Eu já tinha feito o plano para transformar a Escola Superior de Agricultura de Lavras numa universidade de preferência rural. E estávamos exatamente na fase de construção dos primeiros prédios dentro do modelo que eu tinha proposto. E ele foi visitar e, tendo ficado encantado como ficou,
Ele, na saída, falou, olha, eu vou precisar muito do senhor. Eu falei, o senhor vai ter a sua escola, o senhor me ajudou a fazê-la à sua disposição. O senhor pode ter certeza disso. Tinha 352 projetos de pesquisa em todas as regiões, em todos os cantos, com todos os produtos de Minas Gerais. O café, a pastagem, o leite, o corte, a floresta, o cerrado. Eu tinha começado o cerrado lá e fiz um esforço muito grande. Todas essas culturas mais proeminentes de Minas Gerais, nós instalamos projetos de pesquisa objetivando criar tecnologia. Quando o presidente Geisel me convidou, eu tinha absoluta convicção que a Embrapa seria a principal ponta de lança que nós teríamos. Geração de conhecimento em trópicos, não teria outra solução não ser Embrapa. Foi aí que o presidente Geisel nos deu todas as condições, recursos, todas as condições, gente, material, laboratórios, para que a gente montasse uma Embrapa capaz de dar resposta. E nós fizemos isso. Foi uma época muito eficiente, tinha recurso suficiente, eu tive autorização para contratar 1.000 profissionais. Infelizmente, só apareceram 42 pós-graduados. Tivemos um problema muito sério. O Eliseu, que comandava recursos humanos, nos deu a ideia. Vamos buscar recurso para fazer treinamento desse pessoal e vamos tocar. Além disso, eu fiquei também muito preocupado, porque o DNP não tinha mais do que 50 pesquisadores, mais 50 que tinham pós-graduação, eu não ia fazer nada. Eu falei, olha, vamos usar o mesmo artifício que eu fiz em Minas Gerais. Eu tive deficiência, procurei as universidades, procurei o Instituto Agronômico do Centro-Oeste, o IPA, procurei a iniciativa privada e, através deles, eu pude usar todo o material humano excelente de estirpe que nós tínhamos em Minas Gerais para montar essa variedade tão grande de projetos. Fiz a mesma coisa lá. Vamos fazer uma integração com as universidades, com as estaduais de pesquisa e com a iniciativa privada. Isso foi fundamental. Foi o grande lance que nós tivemos para responder como respondemos em 5 anos e começar a criar a chamada agricultura tropical sustentável. Começou, foi aí. Infelizmente, com a minha saída, acabou o projeto integrado de pesquisa. As unidades, cada uma foi para o seu lugar, começaram a disputar recursos e começaram a brigar. Foi muito ruim. Eu hoje estou fazendo o inverso. O nosso Fórum do Futuro está reintegrando esse pessoal. Ainda não temos o dinheiro suficiente, mas estamos começando a negociar com os bancos internacionais, com a iniciativa privada, e eu tenho certeza que desta vez nós não vamos ter recurso público, não. Nós vamos ter recurso privado para fazer nova integração e dar um novo salto. Eu chamo de terceiro salto na agricultura tropical brasileira, que é a fase da microbiologia. Estou imensamente entusiasmado e só peço a Deus me dê mais uns anos de vida para eu ver esta evolução, a microbiologia, botando o Brasil praticamente independente daquela agricultura tradicional e deficitária, que é a agricultura do clima temperado, que está necessitando de todos os países subsidiar os seus agricultores, e que nós aqui vamos fazer uma agricultura cada dia mais de produtos mais naturais, competitivos, de boa qualidade, e o que é melhor,
produzindo 3 safras por ano. Isso é que me anima. O nosso clima aqui é outro. Lá eles não têm espaço, só tem 12 dias para plantar. Nós temos 12 meses do ano. Essa é a grande vantagem. Eu estou muito animado e quero que Deus me dê um pouco mais de vida para que eu possa participar e ver isso sendo realizado. Fantástico. Encantador ouvir o senhor, essa história de energia, de transformação, essa visão de futuro. Tem 1 milhão de coisas para perguntar para o senhor. Nosso tempo é curto, infelizmente, mas algumas coisas eu não posso deixar de perguntar. O senhor disse que tinha vocação para a terra quando foi inquirido pelo seu pai lá atrás e tomou uma decisão para estudar e trabalhar com a terra. Mas me parece que a vocação do senhor ia além disso, e foi essa audácia, esse protagonismo que colocou o senhor desde presidente do centro acadêmico na faculdade que o senhor fez, a ministro da Agricultura, defensor do direito de propriedade, justamente tendo a possibilidade de ajudar que as coisas se transformassem. Como que o senhor vê hoje essa nova geração e essas habilidades de liderança, de protagonismo na frente do agro? O senhor acha que são tão importantes quanto a capacidade técnica para transformar o nosso país? Não, eu acho que o mais importante é você ser humilde, ouvir, nada melhor do que ouvir. Essa regra mineira é fabulosa. Eu ouço muito, tenho um respeito muito grande por todas as ideias, mesmo que sejam contra as minhas. Analiso isso muito, isso me ajudou demais em todas as decisões. Eu criei uma equipe que está junto comigo até hoje, isso me orgulha muito. Logo no início da minha carreira como homem público, nós criamos uma equipe. E olha, alguns até já se foram. Mas nós estamos aí trabalhando. Os que eram mais novos do que eu estão com muita atividade, me ajudam muito, e eu fico muito feliz por isso. Arrumei novos amigos, mesmo fora do Ministério, alguns que são quase irmãos. Eu não tenho irmãos, mas os considero irmãos, me ajudam, me aconselham, me ensinam, e eu tenho muita honra de poder ter a orientação deles. Isso, para mim, é fundamental. Eles sempre evitem que eu erre menos. Isso, para mim, é fundamental. Maravilha, doutor Alisson. O senhor foi indicado agora recentemente como candidato, o primeiro e único brasileiro candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Todos nós estamos torcendo, o Brasil inteiro está torcendo aqui para o senhor, não só para o agro. E eu gostaria de saber do senhor, intimamente, o que essa indicação representa para o senhor, Alisson Paulinelli, e o que isso pode vir a representar para o nosso país, se o senhor receber, não só a indicação já é maravilhosa, mas se o senhor receber esse prêmio. Olha, Paulo, é uma honra muito grande, evidentemente. Para mim, realmente tocou o fundo da minha alma. Agora, eu tenho absoluta certeza que esse prêmio ele representa uma homenagem não a Alisson Paulinelli, homenagem ao Brasil, ao que o Brasil tem, que foi formado por esses profissionais que a gente pôde trabalhar juntos, os da pesquisa, os da extensão, os homens de governo que nos ajudaram a criar a política pública certa, na hora certa, os companheiros que nos ajudaram a botar isso no campo, os produtores rurais que acreditaram na nossa proposta. Eu fazia isso com a maior convicção, foi dando certo, e depois não precisou mais do Paulinelli. Só os resultados dos vizinhos eram suficientes para que o agricultor tocasse isso sozinho. E eu fico muito feliz, porque hoje eu vejo um resultado que, para mim, é fabuloso. Nós vencemos e demos o segundo salto no Brasil. A segunda Revolução Verde e a principal, segundo o criador da primeira, que foi Norman Borlaug, a grande Revolução Verde que se faz no mundo hoje é nos trópicos, é do Brasil, é do Cerrado. Vocês estão de parabéns. Eu fico muito orgulhoso por isso. Doutor Alisson,
Essas palavras são maravilhosas e tocam os nossos corações. Eu gostaria de agradecer imensamente pela honra do senhor poder compartilhar não só essa visão estratégica, a história de transformação, mas um pouco do lado humano, do que está por trás desta pessoa que representa o nosso país no sentido mais estrito. Que Deus dê ao senhor não mais alguns anos, mas mais algumas décadas, porque precisamos de brasileiros que de fato sigam esse exemplo e que o senhor continue sendo um exemplo de inspiração, de força, de pensamento, de lucidez, de humildade para as pessoas e principalmente para a nova geração, que precisa vir no peito, entender o nosso protagonismo e fazer um pouquinho, para deixar um pouquinho da sua marca na terra. Eu agradeço em nome do canal e agradeço em nome de todo o agronegócio brasileiro. Estaremos na torcida sempre pelo senhor. Muito obrigado. Olha, eu acredito nisso porque acredito na juventude brasileira. Eu tenho o costume de dizer o que vai acontecer comigo. Eu vou correr até o meu último passo, mas estou felicíssimo, porque eu tenho absoluta certeza que ao passar o bastão, na frente tem um jovem mais preparado, mais competente do que eu próprio. Esta é a minha grande recompensa que Deus está me dando. Acredito na juventude brasileira. Muito obrigado, doutor. Que Deus te abençoe sempre. Estaremos sempre com o senhor e sempre ouvindo as suas lições que tanto nos impactam. Um grande abraço em nome do canal. Obrigado, viu? Eu agradeço. Que recado, hein, pessoal? E com essa aula e com esse show, que deve ser ouvido 2, 3, 4 vezes para até a gente abstrair tudo aquilo que o doutor falou, eu encerro esse programa muito especial com o Alisson Paulinelli, o primeiro brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Um grande abraço e até o próximo Criação Positiva.